Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode saber se o nosso solo é majoritariamente argiloso ou majoritariamente arenoso. E como a gente também pode chegar numa mistura interessante para que ele não seja nem muito arenoso nem muito argiloso. Bom, esse solo daqui é um solo majoritariamente argiloso. Por quê? Porque a gente consegue ele modelá-lo. Lembra da argila, daquela brincadeira de criança, ou com a massinha, que é de alta capacidade de modelagem? Então, o solo argiloso, ele tem essa característica. A gente põe um pouco de água e a gente consegue fazer esferas e até mesmo essas minhoquinhas. Conforme o maior teor de argila tem esse solo, mais a gente consegue modelar ele, ao ponto de conseguir até fazer um anel de cebola, se for o caso. Conforme a gente vai diminuindo o teor de argila, vamos ver esse. Esse aparentemente parece ser bem parecido com aquele, né? A gente fez a esfera, a gente fez a minhoquinha, mas quando a gente for tentar dobrar e transformar num anel, tu vai ver que ele vai quebrar. Ou seja, ele tem uma certa capacidade de modelagem, mas ele não consegue fazer curvas, tem uma certa limitação de modelagem também. Então ele tem um limite, ele se quebra. Isso é característica de um solo que já está começando a ter mais teor de areia na sua composição. Esse daqui é um solo majoritariamente arenoso, praticamente é areia pura esse daqui. Esse daqui, as duas amostras são do mesmo solo. Eu vou colocar um pouco de água aqui e vamos tentar fazer essa modelagem. A gente não vai conseguir nem fazer uma esfera com esse solo de tão arenoso que ele é. Então ele tem uma capacidade de modelagem praticamente nula. E isso não é desejável quando a gente pretende plantar a maioria das nossas hortaliças ou culturas alimentícias. Já esse daqui, a gente fez um teste de juntar dois tipos de solos diferentes. Uma parte do solo arenoso e uma parte desse solo que é majoritariamente argiloso. Poderia ser esse outro, mas a gente utilizou esse na demonstração. A gente colocou um pouco de água e misturou e conseguimos moldar essas duas esferas. Aparentemente está parecido com aqueles outros solos, mas agora, quando a gente for tentar fazer uma nova modelagem simulando um lápis ou uma caneta, a gente vai ver que a gente tem dificuldade em fazer esse formato, porque quanto mais estreito for a forma que a gente quer produzir, menor vai ser a capacidade de agregação dessas partículas, ou seja, elas vão ficar quebradiças. Isso é um sinal de um solo que ele tem uma certa capacidade de modelagem, oriunda da argila, mas tem também uma limitação em virtude da areia na sua composição. Quando esse solo estiver completamente seco, ele vai ser um solo que vai ser mais fácil de descompactar, porque ele vai se quebrar, vai se fragmentar em partículas menores com mais facilidade do que esse outro solo aqui, que quando ele secar, a argila presente nessa composição vai criar uma liga muito resistente ao rompimento, seja com enxada, com kit de jardinagem, com enxadão. Então, tudo isso está relacionado às características do solo que a gente tem. E como explicado no outro vídeo, o solo ideal é aquele que a gente tem a capacidade de retenção de umidade, tem a capacidade também de drenagem e é um solo que nem não é muito pesado, ou seja, um solo que não é praticamente só argiloso e nem um solo que é muito leve, ou seja, um solo que é completamente arenoso.